Olá, boa noite, tudo bom? Depois de mais um final de semana, estamos aqui com o nosso Entre Amigos, às 8 horas da noite, mais uma semana cheia. Temos aí grandes assuntos para conversar durante essa semana e não sendo diferente, a gente vai começar aqui com a ozonioterapia, né, que é um assunto aí sensacional, com muitas coisas importantes. E para isso eu vou chamar minha amiga, doutora Magda Siqueira, que é uma muito do assunto e eu não tenho dúvida nenhuma. Já chamamos ela aqui para o nosso bate-papo. Fala, Marcelão, como é que você está? Como é que tá, Magda? Boa Olá, noite. tudo bem, querido? Boa noite. Tudo bom, graças a Deus. Como é que estão as coisas aí em São Carlos? Tudo ótimo e por aí? Você está onde hoje? Eu estou em Santos, né? É mesmo? Esse ano foi a única vez que eu falei o ano todo que eu estou em Santos. Mas aqui tá hoje com essa história do feriado, o Santos realmente ficou bem parado, né? A gente acabou trabalhando um pouquinho aí, mas hoje estava bem devagar a cidade. Mas a gente está crendo aí que em breve a gente tenha que ter uma retomada forte, né? Porque estamos bastante tempo já parado, né? É uma situação diferente para todos nós, né, doutora Milton? Eu quero agradecer pelo convite, em primeiro Imagina. lugar. É uma amizade de tanto tempo, desde do nosso primeiro encontro na Sociedade Brasileira de Odontologia Estética, doutora Milton. Verdade. Dar os parabéns para todo o seu trabalho, que ministrando aulas, cursos para o Brasil todo, e por essa iniciativa das lives, de até nós estamos fazendo um serviço de utilidade pública, né? Para os Verdade. colegas, para os amigos, para os nossos pacientes, de informação. A informação nesse momento é muito importante, realmente. Quero saudar todos os amigos, os colegas dentistas, os pacientes que estão nos acompanhando já hoje. Eu que agradeço, Magno. O aceite, né, do convite, até porque esse assunto eu não imaginaria outra pessoa para eu conversar. A gente sempre tenta, não, a gente sempre traz os amigos para conversar. E nesse assunto a gente já tinha conversado já há algum tempo, e a gente se conhece há mais tempo ainda, mas isso Exatamente. não vem aqui para a live. É, E aí eu falei, puxa vida, eu acho que a gente precisa de alguns pontos a serem esclarecidos, porque assim, a ozonoterapia hoje ela ficou bastante até difundida, mas com muitos pontinhos assim que ainda não, a pessoa, será que não é? Algumas pessoas falaram algumas coisas que distorceram um pouco, e tem um trabalho muito sério, e eu sei que você segue esse trabalho muito sério, de estudo, de embasamento científico. Por isso que eu começo, assim, primeiramente agradecendo a sua presença, agradecendo a todos que estão aqui com a gente. Não esqueçam o nosso coraçãozinho aqui no cantinho. Chame um amigo para conversa com seu aviãozinho aqui, traga ele para esse assunto, que é espetacular, que eu acredito que eu também vou aprender muito. O que é ozonoterapia hoje na odontologia? então vamos lá, querido doutor Hamilton. Eu vou tomar a liberdade de explicar como que eu conheci a ozonioterapia. Em Por favor. 2012, há 8 anos atrás, eu passei por uma dificuldade na minha saúde, foi um câncer de mama. Até então eu achava que eu estava bem, trabalhando, no auge da minha carreira, na época trabalhando muito com estética, com o professor Kina, com o professor Newton Fall, acompanhando você e os nossos amigos da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética, e eu fui surpreendida. Eu digo isso, doutor Hamilton, porque todos nós, cirurgiões dentistas, sofremos uma carga forte de estresse. Nós temos uma profissão onde nós temos que estar atualizados, nós trabalhamos com o nosso corpo, nós trabalhamos com a nossa mente e nós trabalhamos com muitos equipamentos no consultório. Eu estou agora no ambiente da minha clínica e com muitos materiais. E eu fui surpreendida. E no meu tratamento, eu fui apresentada por uma médica, a doutora Maria Emília Gadelha Serra, a ozonioterapia. E eu tenho uma irmã, doutora Marlene Siqueira, que é médica também, que também me acompanhou, fez o tratamento. Eu quero saudar todos os médicos que me acompanharam. E aí eu passei a utilizar a ozonioterapia, que nada mais é do que uma grande terapia
uma prática terapêutica onde nós utilizamos uma mistura de oxigênio e ozônio, doutora Milton. E eu fui surpreendida também por um outro tema que nós chamamos de odontologia biológica, porque dentre um dos fatores que me levaram a uma doença inflamatória grave, como é o câncer, eu descobri uma alta contaminação por um determinado metal tóxico, em especial o mercúrio, que nós, cirurgiões dentistas, utilizamos para fazer as restaurações. Nós, cirurgiões estéticos, não fazemos uma amálgama há muito tempo, porém, doutor Hamilton, e colegas e amigos que estão nos assistindo, nós removemos. O que mais eu fazia era remover. E fui surpreendida novamente por não ter o conhecimento, por não ter a informação a respeito disso. Então, hoje eu tenho como objetivo de vida compartilhar conhecimento para que as pessoas se beneficiem, assim como eu fui beneficiada. Então, a ozonioterapia é uma terapia que utiliza o gás ozônio. Na verdade, como eu disse, uma mistura oxigênio e ozônio. Se nós lembrarmos do oxigênio, que é o que nós respiramos, nesse ar, por exemplo, que eu estou aqui, nós temos de 19% a 21% de oxigênio, o restante é nitrogênio. E nós utilizamos esses 19%, vamos assim dizer, na nossa respiração e através do nosso ciclo de Krebs, na nossa mitocôndria, lembrem disso, colegas? Nós vamos fazer o quê? Através da quebra da glicose, né? Produzir ATP, que é produzir energia. Ou seja, nós vivemos sem oxigênio? Não. Então, a terapia oxigênio-ozonioterapia, onde nós temos mais oxigênio até do que ozônio, é uma terapia que, com essa mistura dos gases, nós vamos fazer o quê? Causar um estresse oxidativo leve e controlado no nosso corpo, onde nós vamos estimular o nosso sistema imune, nós vamos estimular as nossas enzimas antioxidantes. O que é oxidar? Quando nós cansamos, nós oxidamos. Por exemplo, se nós formos correr uma maratona, nós vamos cansar, nós vamos oxidar. Nós oxidamos porque nós respiramos. Então, a ozonioterapia, quando ela é colocada principalmente no sangue, ela tem esse poder de causar esse estímulo do sistema imune. Então, se nós formos pensar em biologia, em vida, doutora Milton, eu pergunto, eu disse sobre odontologia biológica. Mas quando que a odontologia deixou de ser biológica? Eu acho que nunca. Eu acho que ela ainda é biológica. Aí eu fui entender, é um pensamento, é uma forma de ver a nossa odontologia, de nos vermos e de ver o ser humano que nós tratamos de uma forma diferente. Nós tratamos dentes, não é mesmo, doutora Milton? Eu vou tomar a liberdade de colocar uma foto bem interessante aqui, que nada mais um minutinho só para entrar aqui, que uma fase embrionária, a fase do sino da formação do esmalte dental, ok? Então, nós trabalhamos com o dente, mas nós também trabalhamos com a face. Esse é uma foto do livro do Sidney Kina, né, O Invisível, e o que fala aqui? A saúde, né, a expressão facial, ela traz a vitalidade. Aqui um outro dente muito bonito, é um dente de uma paciente minha. E aqui falando o seguinte, que na verdade o bem-estar da boca, ela faz parte do corpo e traz um bem-estar para todas as pessoas. Então, uma pergunta, de onde vêm as bactérias do sangue? Se nós fizermos um exame de sangue, vemos que temos uma bactéria da cavidade oral e do intestino. Ou seja, doutora Milton e colegas, nós temos uma responsabilidade muito grande, então, quando nós tratamos um paciente, seja que ele venha aqui simplesmente para fazer uma restauração. Nós temos todo esse envolvimento. E aí eu fui estudar essa relação entre a medicina, que, por exemplo, a medicina ortomolecular, onde o médico vai fazer uma avaliação, por exemplo, do nosso sangue, se falta algum nutriente, alguma vitamina, e a odontologia. Por quê? Porque o paciente, nós temos que escutar e ouvir esse paciente para descobrir da onde vem a doença. E nessa relação, nós vamos tratar os pacientes que todos de uma forma igual, que é o que nós aprendemos, mas nós temos que entender o seguinte,
Cada indivíduo, ele é igual, porém diferente. Por quê? Porque a doença é a mesma, mas o indivíduo é diferente. Então, nós devemos individualizar o tratamento. Vou deixar de presente aqui para os colegas também. Olha, então, quer dizer, o igual que é diferente, a doença é a mesma. Esse é um slide de um amigo meu, Dr. Alexandre De Luca, mas o indivíduo é diferente. Então, por isso que nós devemos individualizar o tratamento. E dentre os tratamentos que nós podemos utilizar está a ozonioterapia. Então, lembrando que nós temos a camada de ozônio. Lembra disso, doutora Hamilton? Aí em Santos, você quando sai na praia, vê aquele céu lindo, né? Então, lembrando que há muitos bilhões de anos atrás, não existia oxigênio na atmosfera terrestre. Era uma atmosfera redutora. Quando, através das cianobactérias, elas começaram a produzir o oxigênio, esse oxigênio passou a existir na atmosfera, os raios ultravioletas começaram a incidir sobre esse oxigênio e foi criada a camada de ozônio, que hoje nos protege. Sem a camada de ozônio não teria vida na Terra, porque o Sol nos queimaria. Mais ou menos é assim. Então, todos nós sabemos que existe essa camada de ozônio e que o ozônio é o gás O3, o oxigênio é o O2 e o ozônio é o gás O3. Então, ele é gerado quando o O2, o oxigênio, recebe uma descarga elétrica. Por exemplo, como ultravioleta. Há pouco tempo eu estava comentando, eu estava ali assistindo um colega e ele até me chamou para subir na live para falar sobre as lâmpadas ultravioletas que estão sendo utilizadas hoje para descontaminação do ambiente. E ele disse, olha, lá tem até isso, lá ali forma um cheiro diferente. Esse cheiro é o ozônio, porque a lâmpada comum gera ozônio, mas numa pequena concentração. É importante sabermos isso, porque nós podemos gerar ozônio com esse oxigênio ambiente de 19% a 21%, ou utilizar o ozônio medicinal, que é o que nós utilizamos para fazer a nossa terapia. Então, o ozônio, ele é esse gás especial, e para trabalhar com o ozônio, nós devemos gerar esse ozônio de forma medicinal. Então, lembrando, olha, o átomo de oxigênio, quando ele encontra a molécula do oxigênio, que é o O2, através da descarga elétrica, ele vai se transformar no O3. Existe toda uma parte de histórico desse ozônio, doutora Hamilton, que ele foi utilizado principalmente na Alemanha, na União Soviética, hoje Rússia, depois foi para Cuba, depois Estados Unidos, hoje Itália, Espanha, e o Brasil, principalmente, nós temos essa terapia. Então, é uma terapia muito antiga. Porém, durante a década de 30, quando teve o início da indústria farmacêutica, teve uma diretriz nos Estados Unidos para que se utilizasse medicamentos e não terapias. Foi aonde passou-se a usar menos a ozonioterapia. Então, é importante que os nossos ouvintes saibam disso, que é uma terapia de muito tempo. Não é de agora e já é difundida e com muita literatura em muitos locais. Então, nessa indicação que nós vamos utilizar, esse gás, essa mistura de oxigênio e ozônio, nós temos que lembrar que é uma terapia segura, eficaz, de baixo custo e complementar. Doutora Milton, é importante nós falarmos isso para os colegas, porque só o ozônio resolve? Magda, então eu estou com reumatite, eu vou usar o ozônio, eu estou com câncer, eu vou usar o ozônio? Ele é uma forma complementar. Eu também vou compartilhar com os colegas aqui para ficar gravado, para que eles lembrem sempre disso. Ela é segura, ela é eficaz, ela tem baixo custo e ela é complementar. Eu vou citar aqui junto comigo o professor Sérgio Brusadelli, de Brasília, que é um colega da nossa equipe, aqui está a foto dele, onde ele é um introdutor da técnica no Brasil. Ele é professor catedrático da Universidade de Brasília, amigo do Leandro Hilgert, nosso grande amigo também, professor. Grande amigo. E o que ele está falando aqui? Ozônio é tóxico. O ozônio é tóxico e ele diz aqui, não tenha medo do ozônio, tenha cuidado. É importante nós esclarecermos esse ponto também, doutora Milton.
existe a toxicidade do ozônio, sim. Por quê? Os nossos olhos e o nosso pulmão não têm substâncias, que são as substâncias antioxidantes, que nos protegem do ozônio. Então, o ozônio em altas concentrações, ele pode ser tóxico, sim. As minhas amigas dizem assim, doutora Milton, Magda, depois que você começou a cheirar esse ozônio, você começou a ficar diferente. Não cheirem o ozônio. O oxigênio dá para cheirar. O ozônio não, tá bem? Como que nós utilizamos o ozônio, então? O ozônio ele pode ser utilizado de forma que o mais importante numa técnica é a segurança para o paciente quando ela é aplicada. Então, o colega deve entender dessa utilização do ozônio. E eu vou citar dois dos maiores autores de ozonioterapia no mundo, e principalmente na odontologia, é esse que é o professor Edward Lynch, é um inglês. Hamilton, eu tive a oportunidade de estar com ele na Califórnia o ano retrasado. Esse é um livro que é um livro da Quintessence, só sobre ozonioterapia, e ele fala que, ele e o professor Holmes, tá? Lynch e Holmes, ele fala que o ozônio pode ser considerado um dos tratamentos mais seguros na odontologia e na medicina no mundo, desde que usado de forma apropriada. Então, esse aqui é o grande detalhe, doutora Milton, que muitas das vezes os colegas, eles acabam utilizando de forma inapropriada. E quando eu falo os colegas, eu falo todos os terapeutas, a medicina, a enfermagem. Então, é isso que causa esse detalhe na ozonioterapia. Como que nós vamos utilizar a ozonioterapia, então, doutora Milton e colegas? Nós podemos utilizar a água ozonizada, que eu vou dar uma dica agora para os colegas, que nós podemos utilizar nos consultórios para descontaminação das linhas de água das cadeiras odontológicas. Nós podemos utilizar o gás injetável, por exemplo, num ponto gatilho de DTM, pós uma cirurgia. Nós podemos utilizar de forma sistêmica, eu falo nós, mas a odontologia não. A odontologia pode utilizar, nós temos uma resolução, que é a resolução 166/2015 do Conselho Federal de Odontologia. Então, é muito importante falar isso, doutora Milton. Nós, cirurgiões dentistas, somos um dos únicos profissionais no Brasil que, desde que nós façamos uma capacitação de 32 horas, nós somos habilitados a utilizar a ozonioterapia. Existem outros profissionais também. Então, como você disse, a ozonioterapia, existem rumores, detalhes, mas quando ela é usada da forma apropriada, ela é segura e eficaz. Então, como que nós vamos utilizar, só para os colegas entenderem? Nós podemos utilizar a água ozonizada, o gás de forma tópica, o óleo ozonizado, principalmente, doutora Milton, para feridas. Podemos utilizar o gás injetável e isso que nós chamamos de autohemozonioterapia maior, autohemozonioterapia menor e a insuflação retal. Por quê? Porque o ozônio ele tem essa absorção no intestino também. Aliás, é uma das formas, existe um protocolo para tratamento de autismo com a ozonioterapia. Como que o ozônio vai agir? Qual que é o mecanismo de ação? Então, como eu disse, é uma mistura de oxigênio e ozônio. Existem vários trabalhos, doutora Milton, que para a mesma doença eles utilizam só oxigênio e a mistura de oxigênio e ozônio. Olha que interessante, né? E o que é melhor? A mistura de oxigênio e ozônio. Por quê? Na célula, quando o ozônio é colocado no sangue, como, por exemplo, numa forma de uma transfusão de sangue, tira o sangue, coloca o ozônio nesse sangue, é preciso colocar um anticoagulante e retransfunde esse sangue. Então, o ozônio vai fazer uma liberação de oxigênio nos tecidos, então isso vai ser relevante em doenças onde nós temos a hipóxia, que é a falta da oxigenação, por exemplo, e vai ativar um sistema de produção de enzimas antioxidantes. Eu disse que se nós cansarmos e pela própria respiração nós oxidamos. E as enzimas antioxidantes, que são 3 principalmente, que é a catalase, superóxido dismutase e a glutationa, elas nos protegem dessa oxidação. Então, a homeostase, que é a saúde, é o balanço entre esse estresse oxidativo e a proteção dessas enzimas. Então, quando ele é colocado no sangue, nós temos essa possibilidade.
Eu vou passar um vídeo aqui para que os colegas também possam ter a oportunidade de ver. Olha, aqui está sendo tirado o sangue do paciente, ele vai para uma, como se fosse uma bolsa, aqui na verdade é uma máquina, como se fosse uma diálise, né? E esse sangue volta novamente para o paciente. Isso é a autohemozonoterapia maior. A menor, doutora Hamilton, nós vamos tirar o sangue e olha que interessante. O sangue da esquerda, ele não tem o ozônio, o da direita ele tem. Veja que mudou a cor, porque aumentou o nível de oxigenação. Então, nós tiramos o sangue, aplicamos o ozônio, misturamos o ozônio e depois aplicamos esse sangue no músculo. E isso também vai ativar essas enzimas. E a outra forma é a forma retal, onde o intestino vai ter essa absorção do ozônio e com essa absorção nós vamos ter a possibilidade de ter essa absorção também do ozônio. A resolução 166/2015 do nosso Conselho Federal de Odontologia, que dá o direito para que nós, cirurgiões dentistas, possamos utilizar. Essa é a minha carteirinha do CRO, que aí nós nos registramos no CRO, onde eu sou habilitada em ozonioterapia. Em São Paulo, nós temos a Câmara Técnica de Ozonioterapia no CRO. Então, veja só, nós temos todo o apoio das nossas entidades de classe para trabalhar com ozonioterapia. Literatura, vários autores citando a ozonioterapia. Nós temos também a nossa associação, a ABOS, Associação Brasileira de Ozonioterapia, da qual eu faço parte da diretora da odontologia. Essa declaração, que chama-se Declaração de Madrid, doutora Hamilton, que é o que rege todas as leis, vamos assim dizer, e as diretrizes da ozonioterapia, sendo eu tendo a chance de, junto com 2 colegas brasileiros, de reescrever essa 3ª edição. Então, acho que isso é um orgulho para nós brasileiros, né, termos 3 brasileiros que estamos reescrevendo. E a Federação Internacional, Mundial, né, de Ozonioterapia, inclusive com todos esses países fazendo pesquisa agora na pandemia da Covid-21. É importante que nós saibamos que é uma pandemia, é uma doença, na verdade é uma síndrome, né, doutora Hamilton? Então, que são muitas as diretrizes que nós devemos observar, mas que a ozonioterapia, quando bem aplicada, também pode ser utilizada. E qual que é a ação, então, da ozonioterapia, para quem ainda não conhece? Ela tem uma ação antimicrobiana e de bioestimulação. Olha que interessante. Ao mesmo tempo que ela, quando encontra um germe, ela mata, ela bioestimula nessa fomentação do oxigênio e ativação de mitocôndria. Por que o ozônio não agride as nossas células, doutora Hamilton? Porque nós temos essas enzimas antioxidantes e que ele favorece. Agora, como ação antimicrobiana, como por exemplo, na maioria das patologias, uma vez que nós trabalhamos na odontologia com germes, né? Então, veja só, aqui é a ação que o ozônio tem de liberação de oxigênio para os tecidos. Ele vai incrementar uma enzima que é a 2,3-DPG. Esse incremento dessa enzima, que ela está ligada à hemoglobina, aqui está a enzima, essa 2,3-DPG, o ozônio ele favorece o incremento dessa enzima, aumentando então a liberação e alimentando a oxigenação. Isso é importante, por exemplo, num caso cirúrgico. E também o ozônio, ele degrada a parede celular de germes, de vírus, de fungo. Essa é a ação antimicrobiana, então, do ozônio, e com isso causando essa grande propriedade dele. E principalmente também em células imunes. Ele vai favorecer o nosso sistema imune, principalmente no nosso neutrófilo. E existe um trabalho, doutora Hamilton, que provou, um trabalho da Science, que os nossos neutrófilos produzem ozônio quando vão fazer a fagocitose de um patógeno. Então, quer dizer, o ozônio ele tem uma janela terapêutica, que é a dose, que é a concentração do ozônio versus o volume. Isso faz dele uma ferramenta terapêutica. Então, eu acho que está explicado como que o ozônio funciona. Existe contraindicação?
algumas contraindicações se o paciente estiver desregulado, mas principalmente, eu vou deixar o nome aqui também, que é um nome difícil, o paciente que tem a deficiência dessa enzima, que é a G6PD. Qual o paciente que tem a deficiência dessa enzima? Os pacientes que têm alteração dessa enzima. Sabe o teste do pezinho? Ele é feito para saber se tem essa alteração e o paciente vai ter uma doença que é chamada de favismo, mas isso é raro. Então é importante que nós possamos saber. Então tá bem. E como que nós vamos utilizar o ozônio então, doutora Milton? Nós precisamos de um gerador de ozônio para que seja gerado o ozônio. Nós podemos utilizar com ar ambiente, mas para efeito terapêutico nós devemos utilizar o ozônio medicinal. É uma outra dúvida. Nós então podemos gerar o ozônio de forma industrial e doméstico com o ar ambiente, mas vai ser uma menor concentração. Mas para a medicina, para a odontologia e para a veterinária, nós precisamos do cilindro de oxigênio medicinal pela pureza. Aqui é um equipamento que é um gerador de ozônio. Então nós temos o oxigênio, que é o oxigênio medicinal, ele está aqui. O equipamento, o oxigênio passa pelo equipamento, recebe a descarga elétrica e o ozônio é gerado. E temos também essa coluna de água para fazer a água ozonizada, que nós vamos usar uma água de maior pureza. Como que nós utilizamos então? O gás, ali ele está numa forma de uma seringa que nós tiramos do equipamento. O óleo ozonizado, onde nós vamos ter peróxidos, porque o ozônio é muito instável, e a água ozonizada. Então aqui o equipamento. Nós vamos ligar o cilindro de oxigênio, liga o equipamento, seleciona a concentração e através da concentração nós vamos tirar o volume, então nós vamos ter a dose para que nós possamos aplicar aonde nós precisarmos. Olha que interessante, colegas e doutora Milton, a janela terapêutica do ozônio. Se nós pegarmos 1 microgramas por ml de ozônio, nós vamos ter 0,05 de ozônio e o restante é oxigênio. Como eu disse, é uma mistura de oxigênio e ozônio. Por isso, oxigênio, ozonioterapia. Ele é um gás oxidante, reativo e instável, que faz dele uma ferramenta terapêutica. Esse é um exemplo que nós fazemos. Verifique essa luva. Foi tirado o ozônio na seringa e nós estamos injetando sobre a luva. Então, veja essa ação oxidante do ozônio. E essa ação oxidante que faz dele uma ferramenta terapêutica. Nós temos também a água ozonizada, que é gerada através dessa coluna, aonde nós podemos utilizá-la em irrigação de cirurgia, irrigação de tratamentos de canal. Podemos utilizar a água de osmose reversa, a água destilada ou a água bidestilada, que é essa água que nós utilizamos para injetáveis. Pela pureza, porque o ozônio ele reage. Então pode ser utilizado aqui também a água de osmose reversa. É feito essa água, nós vamos colher essa água nesse dispositivo e nós vamos utilizá-la. Bom, então, recapitulando, doutora Milton e colegas, nós podemos utilizar, então, o gás, o óleo e a água ozonizada. E como que nós podemos utilizar isso no nosso consultório odontológico? Vamos falar do momento atual e da pandemia. O que acontece com o consultório, que é o que está mais nos afligindo? A Covid-19, ela é uma síndrome gripal, onde a transmissão é através do ar. Não está certo? O coronavírus, ele é através do ar. Então, os ambientes, eles passaram a ser mais observados a nível de contaminação. E o ozônio é um dos descontaminantes, assim como o cloro, assim como a amônia quaternária, assim como o ultravioleta, o UVC, descontaminante, não é esterilizante, eu vou repetir, é descontaminante. Por quê? Porque todos eles são tóxicos. O ultravioleta, por exemplo, nós não pode tocar na pele, não pode também tocar no óleo, no olho. Ele também vai reagir com substâncias, assim como o ozônio também reage. Então, de que forma que nós vamos utilizar no nosso consultório, doutora Milton? E eu vou fazer aqui uma referência, então, à pandemia e ao que nós estamos muito preocupados hoje em dia, que é com a nossa biossegurança. Nós estamos postando nos nossos Instagrams isso, né? Paciente, venha que nós estamos preparados. Porém, assim, nós sabemos, esse é um trabalho da Unicamp,
que nós temos essa contaminação. A 1 metro, nós temos, pelo aerosol do alta rotação, uma contaminação de 100%. E a 2 metros, uma contaminação de 50%. Existem vários trabalhos demonstrando que se, né, através desse espirro do paciente e principalmente das cadeiras odontológicas, esse é um trabalho chinês, saído agora em 2020, que pode ter essa contaminação direta ou indireta. Por isso que também foi falado já da presença da saliva, da contaminação da saliva pelo vírus, então o que faz com que o aerosol do nosso consultório seja muito interessante nós observarmos. Então, uma das formas de nós utilizarmos a água ozonizada é colocar nas cadeiras odontológicas, doutora Milton. Nós podemos utilizar aquela água para fazer essa descontaminação. E aqui a pergunta: quando que nós fizemos um teste microbiológico nas nossas cadeiras odontológicas, doutora Milton? Eu sei que o doutor Hamilton também está sempre viajando, principalmente aquela feira que nós vamos na Alemanha, e eu percebi o IDS da última vez uma preocupação muito grande com a água das cadeiras odontológicas. E é uma pena, por isso que eu digo que nós estamos fazendo um serviço de utilidade pública, de lembrar aos colegas para que treine a equipe, para que cuide da água que está com ozônio ou sem ozônio. Normalmente essas mangueiras elas ficam contaminadas. No final do dia, eu acho que todos sabem, mas eu vou relembrar, nós devemos tirar essa água, passar uma substância que seja desinfetante, antes de utilizar o consultório, apertar o pedal, apertar o alta rotação e fazer com que isso também seja limpo. Por quê? Porque existe essa contaminação. E existem muitos trabalhos, doutora Milton, com respeito a essa descontaminação. Aqui é um trabalho que ele foi avaliado durante 11 anos numa universidade suíça, a presença de pseudomonas aeruginosas, né? E o que foi falado aqui? Ó? No entanto, quase nenhuma amostra de água retirada da unidade de tratamento com desinfecção por água ozonizada mostrou bactérias. Esse foi um trabalho que foi acompanhado por um pesquisador, que é o Dr. Philip, por 11 anos. Então, durante 11 anos, nessa universidade, eles fizeram essa avaliação. Com o quê? Com o cloro, com o peróxido de hidrogênio e com outro dispositivo que é pouco conhecido nosso, que é a prata coloidal. Então, essa importância do biofilme nas cadeiras odontológicas, que, como eu disse, quando eu vou fora do Brasil, sempre tenho alguma literatura, até algum curso. Então, é muito relevante que nessa hora nós possamos avaliar isso. E a ozonioterapia, ela pode ser muito utilizada dessa forma. Por quê? Aqui eu vou citar também um outro trabalho do professor José Escarso Filho, da Unesp. Então, veja que são Universidade de Brasília, Unesp, são universidades de muito nome, onde as pesquisas com ozonioterapia no Brasil, elas estão iniciando assim de uma forma muito interessante. Eles têm feito esse trabalho, principalmente com a água ozonizada nas cadeiras. Então, eu acho que deu para entender sobre a ozonioterapia. E aí, quando eu fui estudar a ozonioterapia e a odontologia biológica, eu cheguei a um estudo muito interessante, doutora Milton. Quando o paciente vem até o nosso consultório para fazer uma restauração, eu sou sua paciente, vou ao seu consultório porque eu preciso de uma restauração. Qual que é a primeira pergunta que eu lhe faço? Doutor, quanto tempo vai durar? Não é verdade? Isso Sim. É um pensamento, é um conceito, que é a odontologia biológica. Então, eu vou citar aqui também um trabalho. Esse trabalho foi uma pesquisa de 2001, dessa revista Clinical Research Associates, que fez a seguinte pergunta: qual é o seu fator mais decisivo na escolha de um material dental restaurador? Essa pergunta foi feita para os colegas, doutora Milton. E olha as respostas não foram inesperadas. Durabilidade, 47%.
preferência dos pacientes, 22%. Então, se o paciente, por exemplo, quer uma resina ou quer um amálgama, a estética, 12%, facilidade de utilização, 10%, e a biocompatibilidade, 4%. Então, isso é um pouco intrigante, né? Porque nós pensamos em resistência. O paciente pergunta, né? Quanto tempo vai durar, doutora, essa restauração? Aí eu respondo e eu explico a respeito do remanescente dental. Na verdade, eu acredito, por isso que eu comecei com a foto da fase do sino do germe dental, o nosso preceito como dentistas é de preservar a estrutura dentária. Mas nós temos esse outro pensamento. E daí veio, então, a filosofia da odontologia biológica. E é interessante, doutora Milton, eu vou deixar para os colegas aqui também, porque são conceitos onde a odontologia biológica ela desperta interesse, é muito interessante esse termo, porém ela também desperta resistência. Mas é importante saber que nós temos, e eu vou deixar aqui também de presente esse órgão, que é a Academia Americana de Medicina Oral e Toxicologia, e a OMT, e esse conceito, odontologia biológica não é uma especialidade separada da odontologia, mas um processo de pensamento e uma atitude que pode ser aplicada a todas as facetas da prática odontológica e a saúde em geral. Buscar sempre a maneira mais segura e menos tóxica de atingir os objetivos da odontologia moderna. E ela cita aqui vários itens, sendo o primeiro item a segurança e a biocompatibilidade dos materiais. Então, é muito importante, nesse item, segurança e biocompatibilidade dos materiais, a detoxicação de metais, a nutrição da capacidade, a exposição ao flúor, isso traz risco à saúde ou não, a doença periodontal biológica, os tratamentos de canais, as cavitações ósseas, e para tudo isso, a utilização da ozonioterapia como um tratamento complementar nessa atividade e principalmente lembrando da biocompatibilidade dos materiais odontológicos, que na verdade não é o nosso primeiro pensamento, mas que deveria ser. Então, eu vou citar aqui o meu professor, Dr. Lair Ribeiro, onde ele diz: não existe alegria maior na vida do que solucionar uma dúvida. E por que ninguém descobre o que há de errado comigo? É um slide dele onde ele cita toxicidade por metal tóxico, que aqui entra as nossas restaurações com mercúrio, parasitas, alergia alimentar, que são as incompatibilidades, o problema dentário, a desnutrição, fadiga adrenal e hipotiroidismo. Veja, doutora Milton e colegas, um médico falando que o problema dentário pode ajudar a piorar a saúde se nós resolvermos a melhorar a saúde. E aí eu fui estudar sobre o Tratado de Minamata, que é uma convenção de despoluição do mundo sobre o mercúrio. A Minamata é uma baía do Japão, onde na década de 30, 50 teve uma alta contaminação e as crianças começaram a ter alteração e os adultos também. Então vamos falar um pouco de como remover uma restauração de amálgama de forma segura, como utilizar o ozônio e como restaurar esse dente. Lembrando aqui os contaminantes e, principalmente, colegas, utilização de lençol de borracha para remover qualquer tipo de restauração metálica. Se possível, aprendam sobre a técnica da remoção segura do amálgama. Eu sou uma das únicas brasileiras que tem essa técnica, onde, inclusive, nós fazemos um aporte de oxigênio para o paciente enquanto estamos removendo essas restaurações, para que não corra o risco de ter o vapor do mercúrio, que é o perigoso. Nós devemos proteger o paciente, a equipe e proteger o meio ambiente com separadores de mercúrios, principalmente nos nossos sugadores, na bomba a vácuo. Essa é a certificação, meu nome, que aparece no site americano como certificada. Veja, doutora Milton, que a paramentação, se possível, para quem é suscetível, o profissional que é suscetível ao mercúrio, existe uma alergia ao mercúrio, ela é bem parecida com a proteção dos aerosóis. E aqui, na remoção do amálgama, eu estou removendo com um motor elétrico, de preferência, porque vai ter um torque maior.
o isolamento absoluto, a cânula da bomba a vácuo bem ao lado ali. Por quê? Porque todo esse mercúrio, essa limalha, estaria caindo na cavidade oral do paciente. Então, é muito interessante esse tema. E uma vez removido esse mercúrio, como que nós devemos agir para com esse dente? Lembrando, doutora Milton e colegas, que nós tratamos o dente e dentro do dente tem uma célula que é o odontoblasto. Então, o odontoblasto é uma célula comum a todos nós, aos nossos dentes, assim como todas as outras células. Então, a pergunta é, o que nós utilizamos como os materiais restauradores tem ação no nosso corpo todo? Teoricamente, sim, doutora Milton e colegas. Tanto é que já existem pesquisas onde pacientes que têm, por exemplo, alteração no nível de glicose, que não é só aquela glicemia que nós fazemos, mas a resistência à insulina. Por isso, nós devemos pedir para os nossos pacientes a hemoglobina glicada e a taxa de resistência à insulina. Então, aconteceu o seguinte, doutora Milton, quando eu tive a minha doença inflamatória, eu fui fazer um curso com médicos, que é um curso com o professor Léo Ribeiro. Eu fiz um curso de 2 anos e meio, onde eu fui aprender essa homeostase. Não deixei de ser dentista, ainda sou uma dentista estética, e isso foi muito interessante. Porque na nossa formação, nós temos o primeiro e o segundo ano, onde nós temos bioquímica, fisiologia, e depois o que nós temos? Técnica, 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 técnica. Então, nós somos forçados a ter essa formação técnica, mas nós esquecemos que tem essa parte que nós cuidamos, que é a biologia. Então, como que nós devemos proceder nesse fato? Mais uma vez, só deixando aqui para os colegas, que nessa época que eu estou com uma máscara do doutora Milton que me protege do vapor de mercúrio, por quê? Porque eu tenho, esse é um exame que eu fiz em 2012, uma alta intoxicação por mercúrio. Qual é o nível ideal de mercúrio? O nível ideal de mercúrio é 0. O nível ideal de chumbo, ele também é 0. Nós não deveríamos ter absolutamente nada no nosso dente. Bom, então, citando novamente os dentes, e aqui nós temos a célula que é o odontoblasto, que nós utilizamos, e aqui um dos equipamentos da ozonioterapia para que nós possamos, então, utilizar sobre a dentina e sobre essa célula. Volto a citar o trabalho do professor Edward Lynch, que é o professor que tem as maiores pesquisas sobre essa área. Aqui também um trabalho muito interessante, doutora Milton, veja só, uma lesão de cárie, ok? Restaurei essa lesão de cárie cervical, o paciente voltou com dor. Na radiografia, eu percebi que, na verdade, não era o segundo molar, mas era o primeiro molar. Como que nós vamos explicar esses pacientes que têm essas cáries recorrentes? E aqui é um trabalho, olha só, efeito sistêmico do açúcar na diminuição do metabolismo do odontoblasto. Então, já existem trabalhos citando que os pacientes que têm essa alteração sistêmica de metabolismo de açúcar vai ter também, por exemplo, essa recidiva de cárie. Por isso, essa ligação entre a odontologia e a medicina. E como que nós podemos, então, ligar isso ao ozônio? Então, o ozônio, como ele é um gás oxidante, reativo e instável, o que ele vai fazer? Eliminar os germes da cárie, como, por exemplo, Streptococcus mutans. De que forma que nós vamos fazer isso? Através do gás. E para isso, doutora Milton, eu vou mostrar para os colegas também, para que eles entendam, existe um equipamento onde tem essa campânula, como, por exemplo, num paciente com alto índice de cárie, nós podemos aplicar o ozônio nas fissuras para uma prevenção. É importante dizer para os colegas que, uma vez que o ozônio, a cárie, ela está instalada, nós não podemos só utilizar o ozônio, nós devemos fazer a remoção convencional, utilizando os princípios da odontologia minimamente invasiva, então de preservação do dente. E a pergunta é, quando que nós devemos parar de remover a cárie? É um grande dilema, né? E nós podemos utilizar a ozonioterapia
para impedir, aqui eu estou citando, foi o evento da Quintessência do Marquinhos, que estava o Quina e o Garófalo dando aula, falando da espiral da morte do dente. Então, nós podemos, através da desinfecção da dentina, aqui uma dentina contaminada, e a utilização de tratamentos convencionais e da ozonioterapia, citando de novo Lynch, um trabalho onde ele diz que se nós só removermos a bactéria e não restaurarmos o dente, em 4 a 6 semanas, essa colônia pode ser restabelecida. Mas se nós matarmos a bactéria e retirarmos as biomoléculas, então nós podemos impedir essa progressão da cárie. Então vamos lá. Removemos o tecido cariado, aí nós vamos fazer a aplicação do ozônio sobre o dente e aí nós vamos fazer essa restauração. De forma convencional, até aqui tudo tranquilo, né, doutora Milton? Não sei se o pessoal tem alguma pergunta que eu possa responder, mas eu vou então continuar e explicar como que nós vamos utilizar esse gás. Aqui então tem um dispositivo, nós estamos aplicando sobre a dentina após a remoção da cárie, tudo bem? E aqui a aparência após a remoção da cárie, ok? Removemos toda a cárie, aplicamos ozônio e agora nós vamos fazer a técnica restauradora. Ataque ácido, o adesivo, e aqui eu chamo a atenção a biocompatibilidade dos materiais. Materiais que sejam livres do bisfenol GNA, porque ele é um xenoestrógeno, pode causar uma hiperestrogenia e pode ser uma das causas da cárie. Muitos colegas me perguntam, Magda, o ozônio altera a adesão? Não, pode-se utilizar o ozônio e o adesivo da mesma forma. Não tem essa alteração. Então, por que não nós utilizarmos, doutora Milton, a biocompatibilidade dos materiais? Aqui, por exemplo, as resinas compostas, que elas são livres do BPA ou bisfenol GNA. Nós sabemos que são vários os fatores que causam isso, né? Desde evitar, vamos dizer assim, nós devemos evitar de não fazer uma fotopolimerização adequada. E aqui eu vou citar uma resina muito interessante em termos de biocompatibilidade, que é a Admira Fusion. Eu sei, doutora Milton, que você trabalha muito com essa resina. A Voco é uma empresa, eu quero dizer que eu não tenho, deixa eu voltar aqui para dizer, eu não tenho interesse comercial com nenhum dos materiais e nenhum dos equipamentos que eu mostro aqui, mas o que é bom deve ser dito, né? Então, veja só, dentro daquele pensamento, por que não, dentro da odontologia biológica, termos a possibilidade de utilizar materiais mais biocompatíveis? Como, por exemplo, esses materiais, e nesse caso o Admira, e são duas as relações importantes aqui. Veja só, ela é sem os bis-GMA, sem o BPA, também sem o Tegma e o DMA, que são outros materiais. E o que eu mais gosto, em forma de cápsula. Por quê? Por biossegurança, é muito melhor nós também utilizarmos as resinas de cápsula do que as resinas em pasta. Lógico que tudo depende, cada colega aí tem a sua preferência e também a sua forma econômica de dizer. Então, aqui, no próprio site, ela diz que, olha só, por que usar uma resina BPA-free? Para minimizar a potencialidade alérgica, que muitos pacientes, eles são alérgicos. Então, esses são materiais que são livres de BPA. Então, eu gostaria agora, doutora Milton, que você me ajudasse a falar dessa resina, essas propriedades. É uma resina bulk fill, nós podemos fazer um incremento maior de resina, do material, e depois utilizar a técnica que for, inclusive a técnica da tendência italiana, das espátulas, né? Vamos, então, transcorrer sobre isso. Você pode me ajudar? Claro, claro. O primeiro agradecer essa enxurrada de informações, todas elas embasadas, com muita propriedade. Eu acho que o pessoal que está acompanhando a gente está se deliciando, assim como eu estava aqui te acompanhando, e deliciando toda essa explanação, que eu acho que é muito esclarecedora para quem ainda tem algum tipo de dúvida sobre isso. Voltando aos materiais, a grande vantagem aí da Admira Fusion, principalmente, né, que eu costumo chamar até que é um material restaurador. O Garófalo fala assim que... Vou voltar para os colegas lembrarem aqui, olha.
que ele fala assim, se é fotopolimerizável, é condensável, é resina. Mas ela não tem as características da resina, como o BGMA, TEG-DMA, UDMA. Ela é um ormocer, né? É uma cerâmica Isso. modificada organicamente. Então, isso é bem legal, assim como a conexão dela com o próprio adesivo, que a gente até tinha comentado, que é o Futura Bond U, também, que é um adesivo bastante diferenciado para isso. Então, uma resina que você vai, é um material restaurador que você vai encontrar na forma tanto convencional, e mesmo assim, ela te permite 2,4 milímetros de camada, ou na book fill, onde você pode colocar uma camada até de 4 milímetros. Então, esse Ormocer, para que a gente tenha ideia, ele consegue fazer 99 ligações possíveis, quando o BGMA vai fazer aí, em média 2 a 3 ligações. Então, é um material que eu gosto bastante, né, um material bastante diferenciado, mesmo a gente sabendo que o Ormocer, assim como o ozônio, não é uma coisa recente, né? A Volco já tem Sim. materiais com Ormocer há mais de 10 anos. Sim, sim, é muito interessante essa abordagem, doutora Milton, porque eu também tenho. As pessoas falam, Magda, mas por que você sabe tudo isso? Porque eu fui estudar. E se nós Sem dúvida. estudarmos, nós vamos ver que existem vários materiais. Então, antes de nós condenarmos uma técnica, seja ela qual for, eu acho que é obrigação de nós, profissionais da área de saúde, nós estudarmos. Então, fica a dica para os colegas que pesquisem sobre biocompatibilidade. E olha só, isso agora é uma tendência do mercado. Ser orgânico, ser biocompatível. E eu recebo muita indicação, doutora Milton, dos colegas médicos para pacientes que têm alergia. É muito interessante nós estudarmos também hoje as alergias ao titânio, por isso nós temos as opções de implantes de zircônia também, e alguns materiais que nós utilizamos como ligas, né? Tem pessoas que são alérgicas, por exemplo, à bijuteria, onde vai ter o cádmio também. Então, é muito interessante. Para finalizar a minha explanação sobre a ozonioterapia, como que nós podemos utilizar, por exemplo, na hipersensibilidade dentinária. Vejam que aqui é uma retração de colo, né? O colo está exposto e eu vou utilizar o ozônio porque o ozônio vai ter a capacidade de fazer essa oxidação principalmente das bactérias que estão ali. Em cirurgia, nós podemos utilizar a água ozonizada para irrigar a cirurgia e aqui nós estamos aplicando gás em baixa concentração. Para quê? Ativação do sistema imune e reparação. Muito interessante também a utilização da ozonioterapia, como, por exemplo, desculpa, pulou um vídeo aqui, desculpa, vou voltar, em DTM, aonde aqui, no caso, nós estamos fazendo uma aplicação do gás ozônio em ponto gatilho com ação anti-inflamatória e para relaxamento desse ponto. Na endodontia, onde ela é complementar à utilização do gás e da água ozonizada, lembrando que é complementar, colegas, tem que se utilizar o hipoclorito de sódio, clorexidina. Na periodontia, ela é simplesmente fantástica, doutora Milton. Nós estamos aqui irrigando com a água ozonizada e com o gás. Lembrando que a periodontia, eu vou até fazer um chamado aqui para os colegas para que eles percebam a importância da periodontia. Nós temos uma bactéria que é altamente patogênica, que é a Porphyromonas gingivalis, e tem um trabalho do ano passado linkando a presença de Porphyromonas gingivalis em pacientes com Alzheimer. Quer dizer, se nós cuidarmos do nosso paciente, se nós educarmos o nosso paciente sem a culpa, que o paciente que tem o biofilme bacteriano a vida toda, como é pela periodontia, ele simplesmente não está conseguindo lidar com aquilo. Não só ele, da forma mecânica, para remoção ou diminuição do biofilme, mas também o sistema imune dele. Por isso que ele precisa do aporte médico. A outra forma de utilização da ozonioterapia é como descontaminante de ambientes. Isso é muito relevante também. Aqui, no caso, é um dispositivo que ele vai sair a água ozonizada, que numa certa concentração ela é descontaminante. Lembrando que água e sabão também é descontaminante, por isso precisa fazer o esfregaço. Esse é um outro equipamento onde nós podemos utilizar o gás ozônio, lembrando da toxicidade, então tem que ter esse cuidado. Esse também é um outro equipamento que gera o ozônio com o ar ambiente, que pode também trazer essa descontaminação do ambiente. Não pode ficar nem pessoas, animais. Aqui, no caso, eu estou, por exemplo, fazendo na minha
recepção, na minha sala de espera, né? Então, são várias formas que, com embasamento, nós podemos fazer esse tratamento com a ozonioterapia, doutora Milton. Então, se os colegas tiverem aí alguma dúvida, se quiser fazer alguma pergunta, tem um colega que está falando aqui, odontologia biomimética. Odontologia biomimética, então eu vou dar uma dica para os colegas se eles quiserem aprender. Eu estive em setembro do ano passado num congresso em Boston, da Academia Americana de Medicina Oral e Toxicologia, e foi falada da odontologia biomimética, que o professor Pascal Mani tanto fala, né? Aí eu vou fazer menção a alguns pontos, doutora Milton. Por exemplo, além de usar a biocompatibilidade, nós devemos ter cuidado na fotopolimerização. Por quê? Na fotopolimerização, nós podemos gerar o fator C, que é quando tem aquela contração de fotopolimerização. Por isso, essa resina, que é a resina da Voco, que admira que ela é tão importante, ela pode nos favorecer, porque não vai ter essa contração. E a odontologia biomimética visa o quê? Proteger o dente para que não tenha que fazer o tratamento de canal, para que não tenha que fazer todo esse procedimento. O que eu indico aqui, doutora Milton, para os colegas também? Tudo que é importante é simples, mas não é fácil. Eu estou citando aqui também o doutor Lair Ribeiro. Então, parece que são coisas diferentes, né? São coisas importantes, mas elas são também coisas simples. E com isso, o que eu sugiro? Que nós temos que ter uma mudança de atitude, uma mudança de estilo de vida para que nós possamos ter essa diferenciação no nosso consultório. E a ozonioterapia é uma delas. Então, uma dica para incrementar os nossos resultados na odontologia é utilizar a ozonioterapia de forma segura. Ok? Eu estou à disposição, tem bastante coisa, o tempo é curto, né? Mas se o pessoal quiser tirar alguma dúvida aí, eu estou à disposição. Então, durante a explanação eu vi algumas perguntas, da Sirlene perguntando como é que está em relação à Anvisa, dos aparelhos e tudo mais. E Nós já emendando aparelhos... aqui... Desculpa, pois não. Desculpa. Não, já emendar da Aline, que assim que eu acho que vai ser mais... Essa vai ser rápida. A Aline pergunta do ozônio aplicado na dentina em forma de gás ou água ozonizada? Primeira pergunta. No Brasil, nós já temos equipamentos que têm Anvisa, sim, tá? Nós temos 3 equipamentos. Eu mostrei basicamente 2 deles aqui. Então, vocês podem procurar, que é a empresa Filozone e a empresa Ozone Life. Não tenho interesse comercial em nenhum das duas, mas eu tenho os 2, ok? Na dentina, nós vamos fazer a descontaminação e nós vamos fazer a modulação do odontoblasto. De que forma? Utilizando gás, uma fórmula de Campânula, como eu expliquei, e a água ozonizada também, viu, Aline? Que tem vários trabalhos japoneses fazendo a descontaminação da dentina, que é esse o efeito que nós queremos. Perfeito. A Valcir, eu acho, perguntando aqui onde faz o curso. Isso é importante. Então, eu vou deixar aqui, doutora Milton, os meus telefones, os meus contatos. O pessoal pode me mandar direct também, mas eu faço parte de um grupo que é o Ozone Dental Group, junto com o professor Sérgio Brusadelli, o professor Francisco Campos, o professor Carlos Nogales, onde nós ministramos aula por todo o Brasil. Tem o Dr. Jorge aqui dizendo, nosso grupo chama Ozone Dental Group, e nós ministramos aulas por todo o Brasil. Eu vou lançar agora um curso de odontologia biológica, onde eu vou alinhar essas técnicas. Aliás, vou precisar muito do seu apoio, doutora Milton, para nos ensinar a restaurar, né? Onde eu vou ensinar todos esses detalhes, todo esse passo a passo, como ser um dentista biológico, como ter literatura e como seguir esse caminho. A gente tem aí 1 minuto, olha que beleza. Eu queria agradecer demais toda essa explanação, queria agradecer todas as pessoas que estiveram presentes com a gente. Essa live vai ficar gravada, tá? A gente deixa gravada aí 24 horas. E nesses 27 segundos que a gente tem, queria te agradecer de coração
porque realmente eu acho que foi muito esclarecedor, as pessoas aqui ficaram o tempo todo ligadas em você e tentando aprender cada vez mais. Eu que sou grata, mais uma vez, pelo convite. Desejo aí boa sorte para todos os colegas que estão nos ouvindo e que essas informações possam, de alguma forma, transformar a vida de cada um de vocês. E quem sabe, numa próxima ocasião,